Fala galera, mais uma vez aqui nos Pox Studios, eu sou o Oswaldão e hoje eu estou recebendo um convidado que eu conheço há muito tempo, adora cavalos, tem um aras, mas acima de tudo sabe tudo de economia, principalmente em consórcio. Com muito prazer que eu apresento para vocês hoje Eduardo Figueiredo Augusto, bacharel em Ciências Contábeis, Marketing, Foco e BID, mais de 50 anos de experiência em consórcio, sócio-diretor do Consórcio Nacional Unifisa, que há quase 30 anos de mercado vem transformando vidas, impulsionando o negócio. Tudo bem, Edu? Tudo bem, Oswaldão, como é que vai? Graças a Deus. Em primeiro lugar, prazer estar aqui com você, né? Prazer todo Nós meu. conhecemos há tanto tempo aí. Verdade. Né? Uma amizade sincera, né? Verdade. Que durou ao longo do tempo aí. E é muito legal estar aqui com você para bater um papinho sobre consórcio hoje. Legal te ver também. Olha, já passaram tantas pessoas importantes aqui no nosso Consórcio em Pauta Unifisa. Savian, Tiaguinho, uma galera total. E olha... Só gente do bem, né? Faltava você, só gente do bem. E faltava você, Eduardo, legal, para a gente fechar o ano com chave de ouro. E eu queria que você falasse um pouquinho para a gente, Eduardo, como o economista enxerga um consórcio. Bom, eu vou falar um pouquinho, eu vou começar a história bem lá para trás, tá? Tá. Quando eu tinha 2 anos, não, brincadeira, mas quando eu tinha 10 anos, o meu pai é um caminhoneiro, né? Opa, isso eu não sabia. Meu pai é caminhoneiro. E ele comprou um carro usado na época, um Fusquinha 67, né? Aliás, 63, perdão, isso em 67. Ele comprou, era o primeiro carro da família, ele ficou com esse carro 10 meses e vendeu. Quando ele vendeu... foi uma choradeira, eu e minha irmã, né? Era só os dois em casa, a gente não entendia bem o que era isso. Pô, tem carro, agora não tem mais? Como é que é, né? Por que isso? E ele falou para mim, não, mas eu comprei um plano que a gente vai ter um carro zero logo, né? O plano que ele comprou era um precursor do consórcio, na verdade era um fundo de autofinanciamento. Ok. Né? E ele comprou, foi pagando, né? 3 anos pagando, eu acompanhava ele nas assembleias, que era, na época ficava no Edifício Itália, lá em São Paulo. Então eu acompanhei as assembleias, eu acompanhei ele tentando dar lance, né? Pô, e levou 3 anos para ele retirar o carro. E tirou daí 3 anos, um Fusquinha 1970, 0 quilômetro, né? E por coincidência, em 1971, quando eu saí para buscar um emprego, aos 14 anos de idade, eu acabei entrando numa empresa de consórcio. Então, assim, eu já conhecia um pouquinho, né? Como filho de um consorciado, vamos dizer assim, né? E então já era algo que eu gostava, né? Sabia que funcionava e tinha essa visão já de algo que funcionava e que realizou uma condição de compra para o meu pai, né? Então, assim, meu pai era um cara muito simples, né? Que podia pagar uma parcela pequena na época, e essa parcela pequena deu acesso a ele a um carro 0 quilômetro, né? Bom, e aí comecei a trabalhar, as coisas foram fluindo, foram acontecendo, né? Isso já fazem aí 52 anos, então faz 52 anos e meio que eu estou na atividade de consórcio. Caramba, né? 52 anos e meio. 24 anos uma outra empresa e agora 28 para 29 anos a nossa empresa, que é a Unifisa, né? E vivendo sempre dentro do segmento, né? Como economista, o que eu tenho para falar? O consórcio, inicialmente, ele foi criado para dar acesso para aquelas pessoas que tinham menos recursos, né? O recurso era escasso e você tinha que empregar de uma certa forma para poder atingir o objetivo e adquirir um bem, né? E uma coisa feita assim, sem aquele compromisso, sem aquela pressa. Você vai pagando, vai poupando, né? Tendo a certeza de que em algum momento você vai ter o bem à sua disposição. Para a economia isso funciona muito bem, porque o consórcio ele não é inflacionário, né? O que é inflação? De repente eu dou um grito aqui, olha, gente, vai faltar açúcar amanhã. Sai todo mundo correndo para o mercado. Acabou o açúcar. Né? Verdade. Instalou-se a crise do açúcar. Né? Exatamente. O consórcio, como é algo que você vai pagando aos poucos, pagando mensalmente, né? Ele não cria vamos dizer assim, essa demanda repentina. Né? Ninguém vai sair correndo de repente. Por quê? Porque as parcelas são pagas mensalmente, você vai tendo as condições de adquisição mensalmente, né? Num grupo de 100 pessoas ou 200 pessoas serão contemplados 2 ou 3 por mês, depende a média e a constituição que for feito o grupo, né? E isso vai acontecer aos poucos, né? Então vai tendo aquela formação de riqueza, aquela formação de investimento que vai acontecendo aos poucos, tá? Então não cria nenhum abalo em termos de economia. Ok, né? ok. Tá. E uma coisa bem segura, né? Não, é super seguro, né? Principalmente ao longo do tempo, né? O consórcio ele foi tendo algumas fases, né? Como eu te disse, quando meu pai comprou, naquela época, lá em 67,
chamava Fundo de Autofinanciamento, ou seja, nem era... Nada a ver com consórcio. Não tinha nem o nome de consórcio ainda, né? A primeira legislação de consórcio mesmo, ela data em 1971. A Receita Federal começou a organizar e fiscalizar as empresas, né? Isso em 71. De 71 a 91 foi por conta da Receita Federal. Em 91, o Banco Central assumiu o controle, né? Então o consórcio passou a ser considerado uma atividade, uma instituição financeira. Que né? legal. E daí em diante, né, existiam muitas administradoras na época no mercado, eram aproximadamente 500 e poucas administradoras, hoje são só 120. O Banco Central foi trabalhando, fazendo com que houvessem fusões, para que empresas pequenas saíssem no mercado, porque poderiam ter dificuldade em algum momento aí da sua vida, né? E eu diria que hoje o sistema está totalmente organizado e saneado. Então, o consórcio é uma atividade muito segura, né? Tanto é que você vê grandes bancos, você vê fábricas, Sim. e você vê as independentes, que é o caso da Unifisa, funcionando normalmente com as mesmas regras, né? Quer dizer, se você comprar o consórcio do Banco X, ou da Unifisa, ou da fábrica Y, né? O regulamento e a forma, vamos dizer assim, o esqueleto do negócio, ele praticamente é o mesmo. O que vai mudar de um para o outro? O tipo de acesso, o tipo de flexibilidade e o tipo de atendimento. E acho que é aí que a Unifisa marca um território se destacou bem forte. Ela se destacou na questão do atendimento, um atendimento personalizado, um atendimento para orientar o cliente mesmo, orientar o consorciado a fazer o melhor investimento, ter a melhor opção quando contemplado. Tem vários consórcios, mas o consórcio é a Unifisa, com certeza. Então você não pode ter dúvida. Eduardo, o consórcio pode ser, então, uma forma de investimento ou não somente na aquisição, não é mesmo? Ele é investimento por quê? Porque toda parcela que você paga, né, quando você compra um determinado produto, hoje os bens são atrelados, né, à tabela de índice. Então, por exemplo, para automóveis e bens diversos, bens de produção, a gente calcula as tabelas com base no IPCA. Então você compra um crédito, aquilo anualmente vai tendo uma correção no IPCA, tanto para o pagamento da parcela quanto para a atualização do valor para quando você for contemplado. No caso de imóveis, é INCC, que também acompanha o Índice Nacional de Construção Civil, também muito próximo da inflação. Okay. Então você está tendo um pagamento e que vai ser garantido para você no futuro o seu poder de compra. Quer dizer, eu não comprei uma mesa de 30 metros e vou tirar depois uma escrivaninha de 2, entendeu? Você comprou algo e você vai, com base nas correções, no acompanhamento da inflação, né? Você vai ter um bem, com valor garantido lá no futuro, né? De que você começou a pagar um produto e vai ter esse produto de verdade mais para o final. Não importa a fase que você seja. E atualizado. Sempre atualizado. Sempre atualizado. Por isso que a gente considera um investimento, né? Quer dizer, você está fazendo pagamentos de valores que serão atrelados a IPCA ou INCC no caso de imóvel. Ok. Como poupança, o consórcio também funciona? Funciona principalmente com a poupança pelo seguinte, né? Você imagina que hoje os poupadores no Brasil, 70% dos poupadores sacam os valores depositados até o 3º mês. Isso é uma estatística, ela é real, né? Ah, é? Eu não sabia disso. A pessoa tem um dinheirinho guardado, mas geralmente vai lá e dá uma sacada. A pessoa começa a fazer uma poupança, mas só que ela não tem compromisso com aquilo. Então ela deposita 1 mês, 2 meses, 3 meses. Essa palavra que você falou, compromisso. Compromisso, Aí dá uma dorzinha qualquer, uma dor de barriga, ele vai lá, saca o valor e faz alguma coisa, né? No caso do consórcio, quando você compra, você vai receber um boleto todo mês, a empresa vai estar te acompanhando, né, nesse negócio, né? Legal, mudou muito. É como se fosse um dinheiro carimbado. Olha, eu estou pagando algo, né? E está carimbado, porque isso aqui é para, no futuro, eu ter um produto, ter um bem, né? Que vai acrescentar para a minha vida, ou para a minha vida em termos de lazer, ou em termos de uso, ou em termos de trabalho, depende do produto que você se dispôs a adquirir. Então, investimento, eu diria, nesse sentido. Então, ele serve tanto como investimento como poupança. Exatamente. Tá? Eu também acho disso. A partir do momento que a gente começa a chegar ao consórcio dessa forma, que você começa não é nem juntar o dinheiro, mas você sabe que aquele dinheiro está vindo, que daqui a tantos meses você vai obter aquele bem que você está tanto almejando, ou uma casa, ou um carro, ou qualquer outro tipo de coisa, uma viagem, um terreno, sim, uma cirurgia plástica. O consórcio é isso hoje. Hoje ele, no passado, né, o consórcio era mais para automóveis mesmo. Exatamente. Depois veio motocicletas, depois imóveis, depois veículos usados. Barco. Né? E hoje é serviço, é embarcação, instrumento musical,
né? Quando a gente fala em serviço, a coisa é muito ampla, porque o serviço pode ser um serviço de viagem, pode ser um serviço que você poupe, né, invista no consórcio para pagar um curso no exterior para um filho ou para você mesmo. Uma faculdade. Uma faculdade, uma festa de casamento, uma festa de debutante, ou seja, o uso para o consórcio ele é infinito, né? Sabendo usar... Porque você tem um bem, você tem um limite. Você fala, ó, Castro, por exemplo, no meu caso, eu quero viajar. Ô, Edu, eu preciso de 150 mil reais. Como é que eu faço? Onde é que eu entro? O que eu faço? O que eu posso fazer? Existem duas maneiras de eu ter, a partir do momento que eu adquiri este consórcio, desse crédito, vamos dizer assim, não é isso? Sim. É um crédito que você está me repassando. E eu vou pagar em cima desse crédito, certo? Com a valorização, em cima de um bem, alguma coisa que seja destinado. E eu tenho duas formas de adquirir isso aí. Através do sorteio, que é o lance, né? Ou o lance que eu tiver, né? Sorteio Loteria Federal. Normal. Né? Todos os consorciados em dia vão concorrer normalmente. Isso é legal a gente sempre bater nessa tecla, porque tem muita gente que não sabe isso até hoje, Edu. Você acredita nisso? Que pode ser contemplado por sorteio. Que as pessoas ficam na dúvida. Bom, mas como assim? Então, como é que funciona? Né? Porque tem tanta coisa. Você liga a televisão, tem tanta coisa, tanto sorteio, tanta coisa acontecendo, que você fica perdido. Não, o consórcio é uma coisa idônea, uma coisa legal, uma coisa que tem segurança. Tem o aval do Banco Central. E total transparência, né? Porque os sorteios são pela Loteria Federal. Então, assim, a partir no número raiz da extração da Loteria Federal, que são definidos os contemplados. Então não tem mais o que... No passado existia aquela sombra, mas e minha bolinha? Será que minha bolinha está no sorteio? Não está, né? A pessoa ficava ressabiada à toa, né, que eu diria. Né? Porque será que não tem uma melada que o cara está sorteado? Sim, exatamente. Sem dúvida Tinha nenhuma. isso daí. Tinha. Mas hoje acabou isso. É Loteria Federal, então acabou. Não tem o que discutir, entendeu? Verdade. Ali sai o resultado, ele é indiscutível, né? E a vantagem sempre é que se o grupo tá bom, o grupo tá fortalecido, o grupo tá saindo todo mês, tá saindo alguma coisa. Sim, e o que fortalece o grupo é consorciado comparecendo e com os pagamentos que ele se propôs a fazer. Exatamente. Né? Quando você compra uma cota de consórcio, você está assinando um contrato com a empresa, onde a empresa tem a obrigação de organizar o grupo, te mandar e organizar tudo, e a sua obrigação é a de fazer os pagamentos. Exatamente. Em dia, quer dizer, os dois cumprindo os seus objetivos ali principais, as coisas vão fluir naturalmente, tá? Cliente que compra consórcio e acompanha o plano, ele compra de novo, tá? Isso é fato. Isso é fato. Pô, que legal. Tá? Isso é um fato. Que legal. Por isso que o número de consorciados, né, ativos no Brasil, a todo ano ele cresce um pouco, né? Esse ano estamos crescendo por mais de 20%, na verdade, Puxa né? vida. Na base. Nós já atingimos a marca de 10 milhões de consorciados ativos no Brasil. Isso está falando no geral. No geral, 10 milhões de consorciados. O mercado todo, hoje são 10 milhões de consorciados ativos pagantes. Meu Deus. Tem aqueles que já compraram, já quitaram, já estão com seus bens, não fazem parte mais desse número, né? 10 milhões são ativos pagantes. Caramba. 10 milhões de pessoas todo mês pagando uma parcela. Unifisa, o que cresceu nessa pandemia? O que cresceu da pandemia para cá? A Unifisa, ela vinha se preparando, né, sem pensar em pandemia, né, mas a gente vinha já internamente desenvolvendo algumas ferramentas, alguns mecanismos para poder possibilitar o trabalho remoto, né? Não para todas as atividades, não para todas as funções, mas já deixando tipo um atendimento às vezes, né? Certo. Um trabalho de mais análise, que não requer aquele tete a tete, vamos chamar assim. Então a gente já vinha testando algumas ferramentas. E quando aconteceu a pandemia, a gente estava quase que concluindo esses testes, né? Então, na verdade, a gente estava com o avião meio quase que voando. Teve que recolher. Gente, é agora. Não, é agora. Agora. Tá. Não dá para aterrissar mais, não tem como aterrissar. Foi, levantou, vai. Vamos corrigindo aí, ó, vai corrigindo a rota durante o voo, vai acertando, né? Que legal, cara. E a nossa equipe de tecnologia, o pessoal de atendimento também foi muito capaz na época. Pô, né? que legal. E conseguimos fazer com que essa transição, né, com uma compreensão também do cliente no primeiro momento, né, mas que funciona perfeitamente, né, e muito rapidamente nós nos adaptamos, entendeu? Isso é legal. Então teve aquele primeiro mês, segundo mês de susto com a pandemia, que todo mundo se assustou, ninguém sabia para onde ia. Exatamente. Né? Eu não sei se eu estou planejando nem ficar vivo naquela época, né? Será que eu vou pegar esse tal morrer? De morre aqui, morre ali. Você fala, será que eu vou estar vivo? Só desgraça na televisão, só coisa ruim que está acontecendo. Então aconteceu todo esse momento, legal, mas a empresa estava muito preparada, sabe? E isso aconteceu numa época, uma pena que o motivo fosse
doença, né? Mas assim, a gente estava preparado, a gente conseguiu suprir a necessidade. Na área comercial também, os vendedores rapidamente se adaptaram. Isso que eu ia falar, não podia ir mais a campo. E o que facilitou, na verdade, Oswaldo, parece incrível, mas o que acontece? No passado, o vendedor era muito de marcar uma entrevista, chegar no escritório. Eu era assim. Chegar no ambiente. Eu fui vendedor de consórcio. Era assim, nós somos vendedores de consórcio. O tal do pastinha, né? Exatamente. A gente ia com a pasta na mão, batia lá, né? Consórcio. E você ficava sujeito ao porteiro, à recepcionista, à secretária, né? E é o próprio compromisso da pessoa. Às vezes ela marcou com você, mas na hora acontecia isso, acontecia aquilo. Te deixava lá horas e então nem te atendia. E com o advento do celular, quando você faz a chamada por vídeo, ou você usa um Zoom da vida, ou sei lá, o Meet, essas coisas. O negócio ficou muito forte. Ficou direto. Quer dizer, eu toco, quem atende é o cliente, né? Então eu estou falando com ele diretamente ali. Verdade. Né? Então facilitou algumas coisas. O cliente também, sabendo que essa era a forma dele ser atendido, ele também não negava, né? Não empinava, vamos dizer assim, a chamada para depois. Então ele atendia da mesma forma e ouvia aquilo que o representante estava podendo falar para ele sobre o produto. Pô, isso aí foi... Puta, fantástico. Foi fantástico. Por quê? Porque na época, antes de acontecer tudo isso, claro, ninguém é a favor de uma pandemia, mas o que aconteceu? As pessoas começaram a ouvir mais, começaram a se interessar. Eu acho que daí surgiu essa grande oportunidade da Unifisa, que já estava com o aviãozão levantado, já de manter ele para frente e falar, peraí, o negócio é legal, vamos embora que as pessoas estão querendo saber mais, estão querendo... Então a gente tem que alimentar essas pessoas com o que tem de melhor. Sim, e na época a empresa também usou as ferramentas de comunicação, redes sociais, né? E foram criando lives explicando como é que funcionava, como é que não funcionava. Então aquela informação que às vezes não chegava para o cliente, porque ele não tinha tempo de ouvir, ele passou a ter mais tempo. Isso. Porque ele não gastava tempo no trânsito, indo e voltando para o trabalho, né? Nós mesmos, né? Em casa... Eu, por exemplo, eu costumo acordar às 5 da manhã, para você ter uma ideia. Acordamos 5 da manhã. Minha mulher fala assim, tá ficando tiozinho. O que você vai fazer? Fala assim, é para ficar mais tempo sem fazer nada. Exatamente. Né? Não, é para mais tempo, ficar mais tempo para cuidar da vida dos outros. Verdade. Então, eu acordo cedo, ia para academia, vou para academia até hoje, né? E para chegar no escritório às 8 da manhã para começar a trabalhar. É isso aí. Eu não conseguia acordar mais tarde, acordava às 5 mesmo, né? Eu idem. Não tinha que ir até o escritório, então já estava no ambiente de trabalho. Putz. Então você abria as suas coisas antes, já ia limpando e-mail, limpando mensagem e tal. Na hora que dava o horário, 8 horas, você já estava falando com pessoas, mas com a sua vida quase que toda resolvida. Já tinha se atualizado com as notícias, né? Já tinha visto... Opa, ainda vou derrubar isso aqui daqui a pouco. Sem problema. Então a gente já estava, vamos dizer assim, com as coisas em andamento. E às 8 horas você começava a falar com as pessoas. Verdade. Não tinha dificuldade em não atender. Né? Não era um telefone fixo, porque está ocupado e tal. Ou seja, era muito mais fácil, o acesso ficou muito mais fácil, né? Pô, isso facilitou bastante. E você viu o crescimento, né? Conforme o Saviano também teve com a gente aqui, ele falou, Castro, a gente teve assim um aumento bem significante, bastante na pandemia. Foi uma coisa que surpreendeu a gente. Ele até comentou sobre esse assunto e, pô, eu fiquei super feliz. Não só você do seu consórcio, como várias outras pessoas também se beneficiaram bastante em relação a isso. Porque as pessoas começaram a ouvir mais, começaram a participar mais. Começou a ver que não precisava estar presencial, né? Sim. Você estando ali, você poderia fazer as coisas. E eu acho que daí que vocês, com a ferramenta que vocês implantaram, vocês conseguiram... E aconteceu um fenômeno também que era o seguinte, né? O consorciado, né? O cliente... a pandemia fez com que ele tivesse algumas economias. Ele não gastava tempo para ir para o trabalho, então também não gastava gasolina, não gastava almoço, ele estava na casa dele e tal. Então ele acabou criando, por um lado, não uma sobra, mas uma gordurinha de valores que ele passou a ter, que ele não estava acostumado antes, né? Isso começou a sobrar um pouquinho na carteira dele, né? E fora isso, a gente também tem aquela situação de que, a partir do momento da pandemia, quem comprou consórcio estava numa situação um pouco mais estável em termos de emprego, né? Ele já estava... O susto já tinha passado, vamos dizer assim, né? E ele já estava sabendo que ele ia ter aquele ganho definido, né? Uma estabilidade de trabalho um pouco maior naquela época. Então, fez o quê? Isso fez com que as desistências de consórcio fossem menores. Tá? Então o crescimento da empresa se deu por 2 motivos. Primeiro, porque ela vendeu mais, e segundo, porque houve uma confirmação dos negócios com uma força maior por parte do consorciado. Que bom,
Que bom isso. Muito bom. Isso Pô, aí é sensacional. Unir o útil ao agradável. Unir o útil ao agradável, com certeza. É. Eu, por exemplo, na minha pandemia, imagina, um cara que vai a campo sempre, como eu faço, gravações, fiquei preso em casa, falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Live, começar a mandar vídeo, pô, aí surgiu também uma grande ideia, eu falei, pô, tá ótimo. Aí falamos com o João, falei, vamos montar o podcast, vamos embora. Aí começou o esquema de podcast, começou praticamente na pandemia, não foi? Foi isso mesmo? Não foi, Borelzinho? Começou praticamente na pandemia, isso. Du. E para você ter uma ideia, na empresa, né, a gente começou, por conta de pandemia, a gente foi ajustando o que vamos fazer, para onde vamos, como vamos fazer, traçando cenários do que poderia ou não acontecer, né? Então as reuniões da diretoria eram praticamente diárias. Pô, que legal. Por vídeo. Por vídeo. Cada um estava no seu ambiente e estava na sua casa, né? Era proibido ir até o escritório. Exatamente. Não sei se você lembra, no primeiro não momento... Não tinha liberado, não, a gente podia sair. Não podia abrir empresa, né? Pô, a gente ficou preso. Nós tivemos até uma situação que um funcionário nosso foi até a empresa, que ele precisava pegar um documento, e no que ele entrou na empresa, estacionou minha viatura e queria saber o que queria fazer lá. E ele teve que mostrar, não, gente, pode entrar, a empresa está vazia, eu só vim aqui pegar um documento que eu esqueci aqui. Caramba. Né? Queriam saber por que ele estava abrindo, o que ele estava fazendo lá naquele horário. Você não pode ir, pô. Nossa, eu tô proibido de andar na rua agora. Né? Pô, cara, mas fala a verdade, foi uma situação muito assim. Assim, é inimaginável, né? Exatamente. Que a gente... graças a Deus passou. Nunca vivemos isso. Nunca vivemos isso. Nunca vivemos isso. Uma coisa do nada chegou e pá, não, você não pode ir, você não pode. Falou, opa, e aí as notícias que você viu na televisão eram mais assustadoras ainda, né? Exatamente. Na Itália está acontecendo isso. Você viu isso? Na China está acontecendo isso. Exatamente. Quer dizer, aí você via aquelas ruas vazias, tipo mosca na você rua. Fala, né? que ninguém. Isso, cara? Você saía na rua de carro, dava até medo. Eu lembro que um dia eu fui no mercado com a minha esposa, já estava passando para o terceiro, quarto mês, e eu fui no mercado ainda com ela. O mercado, não sei se por causa de contenção de despesa, mas com luzes, meia luz, tipo meio apagado. Eu também peguei um monte de todo mundo de dessa. máscara, aí você passa perto das pessoas, as pessoas daquela afastadinha de você, você fala, caramba, devo estar contaminado, né? Ou vou me contaminar, verdade, então deixa eu desviar daqui. Cara, eu não peguei Covid, Edu. Não peguei Covid. Rapaz, se eu te falar que eu peguei 2 vezes, você acredita, né? Sério? Peguei 2 vezes. A primeira vez não tinha nem vacina ainda, peguei em novembro de 2020. Caraca. E depois peguei de novo no ano passado, em junho para julho. Eu passei batido. Mas olha, pô, fiquei lá alguns dias com cheirador com defeito, né? Então eu perdi o olfato, perdi o paladar por uns 15, 20 dias na primeira vez. Graças a Deus. E aí voltou. Na segunda vez, fiquei alguns dias, deu uma tossinha de 2 dias e passou também. Gente, esse é Eduardo. Estamos aqui vivos. Sócio-diretor do consórcio Unifisa, passou também por dificuldades. E eles criaram um método super legal, onde o atendimento cada vez mais foi aprimorando, cada vez mais foi e cresceu como está. Estou sabendo que o Unifisa hoje, consórcio, está aqui, ó, tranquilo, porque está vendendo bastante, porque eles são de credibilidade, de honestidade. As pessoas que passam aqui no nosso consórcio em pauta são pessoas que a gente conversa com um, com o outro, que era vendedor, que virou supervisor, cada um tem uma história, cada um... O Eduardo também está contando a sua história, mas a paixão dele, sabe qual que é? A paixão dele é cavalos também. Também, nas horas vagas. Né? Nas horas vagas é cavalo. Eduardo, em uma visão de situação econômica a médio para longo prazo, como está o consórcio? Em cima daquilo que a gente está comentando, né? O consórcio ele não resolve imediatismo, né? Tipo, eu preciso comprar um bem para o mês que vem, não é o consórcio. Não é que vai. Não é isso que vai funcionar para você, né? Isso aí você tem que ir para um financiamento, um lease, alguma coisa assim. O consórcio é para que realmente quem tem aquele tempo de ir pagando a parcela, esperar as coisas acontecerem, e se acontecer antes daquilo que você está esperando, vai ser melhor ainda. Com certeza. Entendeu? Mas, em termos, então, de expectativa, eu diria que ela é a melhor possível, porque dentro do consorciado pós-pandemia, né, onde ele tem uma visão melhor de negócio, né, com grandes empresas no setor, bancos, fábricas e as independentes, né, cada vez mais sérias, cada vez disponibilizando mais ferramentas para o consorciado, né, cada vez com mais transparência, quer dizer, a segurança é total. Hoje, para você ter uma ideia, a gente está falando de poupança agora há pouco, investimento, sim. Existem pessoas comprando consórcio pensando em aposentadoria. Sério? Previdência privada. Pô, que legal. Por quê? A previdência, como é que funciona? Você vai pagando, para chegar no final do plano, aí você vai escolher, vou tirar tudo de uma vez, vou tirar em parcela, vou deixar, vou resolver. No consórcio, você vai pagar mês por mês, mês a mês, né? Só que você tem a possibilidade, você não precisa chegar talvez no final do plano, né?
Porque no meio do plano você pode ser contemplado. Se você for contemplado com um imóvel, por exemplo, ó, fui contemplado com um imóvel, você compra o imóvel, aluga esse imóvel, o aluguel do imóvel vai pagar as parcelas da sua previdência. Quer dizer, quando você acabar de pagar, você tem todo o bem quitado, e onde você pagou só uma parte, porque grande parte dele foi paga pelo aluguel dele próprio. Pô, é verdade, né? Isso. Ou um caminhão, se você comprar, você está pagando uma cota de um caminhão, né? Tem um cliente nosso que ele fala que o caminhão para ele só custa 40%, que é o valor que ele deu de entrada e o lance que ele foi contemplado. O resto o caminhão se Depois paga. O caminhão pagou sozinho, ele não pagou nada, mas quem pagou foi o caminhão. Que top. É uma forma de ver as coisas, verdade, né? Entendeu? Verdade. Então, e é real, entendeu? Eu atendo hoje, pô, eu estou há 52 anos no mercado, né? Eu atendo hoje netos de consorciados que eu atendi no passado. Caramba. Né? E por que eu estou atendendo o neto? Porque o avô já levou o pai, que era filho dele, e já levou o filho do filho, que é o neto. Puta, top. E mantendo aquela confiança, mantendo a credibilidade, entendeu? Às vezes ligam para nós para perguntar, olha, eu tô pensando em ser contemplado agora, acho que eu vou dar um lance. Que carro você acha que eu devo comprar? Porque no passado nós orientávamos sobre o carro também. Hoje não. Hoje o consorciado tem liberdade de compra, ele compra o que ele quiser, onde quiser, novo ou usado, né? Mas ainda existe aquele consorciado que pergunta, olha, mas que tipo de carro eu vou ter maior liquidez? Na hora de vender, será que é fácil, não é fácil, eu não vou perder? Que legal, né? Isso aí. E a gente acabou dando orientação para o cliente também nesse sentido. Pô, que legal, legal isso aí. E é por conta do tempo em que você está atendendo, né? Eu, por exemplo, eu tenho 2 cotas de consórcio, eu deixo para poupança. Sim. Como se fosse uma poupança aquilo para mim. Melhor coisa que eu faço. Tenho lá, pago todo mêsinho bonitinho. E na questão da Previdência tem até uma coisa, pelo menos por enquanto, né? Como é que funciona a lei? Você paga um plano de consórcio até o final, se você não for contemplado, for o último, você está quitado, aquele dinheiro vem para você, né? Ok. Numa Previdência normal você tem o imposto de renda. Putz, é verdade. Pagar no consórcio você não tem. Pelo menos por enquanto, quer dizer. Você sabia disso? Mais uma dica para você, legal, aí do consórcio aí, tá legal? Então, ó, você que está pensando em fazer uma previdência, faça consórcio, faça uma pesquisa. Claro, eu indico o consórcio Unifisa com certeza. Liga para eles, entre em contato em todas as redes sociais, eles vão te dar todas as informações que você precisa. Você precisa trocar, precisa reformar sua casa, precisa comprar, tá sonhando em apostadoria, como o Eduardo falou que é legal pra caramba, quer ter teu sítio, consórcio, vai te ajudar, começa a pagar desde agora. Tá com o dinheirinho sobrando? Faz o seguinte, investe no consórcio. É fácil, é rápido. Não tem burocracia, né, Eduardo? Não tem burocracia. Não tem aquele bicho de 7 cabeças. E nós temos, né, o nosso quadro de vendas é bem competente, ele é bem distribuído, né? Pessoas capazes, bem treinadas, certificadas, né? Que vão dar toda a orientação, toda a instrução para o nosso cliente. Edu, para dar um gancho legal, vemos muitos economistas falando de consórcio, mas a grande maioria não tem a experiência. Me conta, com toda a sua vivência na área, qual a real visão de um economista sobre o segmento. Que é importante isso. E tem muita gente falando besteira, né, Edu? Blá, 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 que infelizmente, né? Às vezes a pessoa teve uma experiência mal sucedida com um parente, alguma coisa, e ele sai queimando a instituição sem conhecer, na verdade, como é que funciona, né? Ou sai queimando um determinado nicho, um determinado tipo de negociação que ele acabou sendo envolvido, né? Mas o consórcio, como eu disse, ele é totalmente seguro, né? Como economista, você está fazendo algo planejado, né? Você não vai viver de soluço, tá? Okay. Você vai ter aquela coisa ao longo do tempo, onde você vai conseguir visualizar, né? Se você tem um pouquinho de pressa, quer abreviar o plano, você vai e oferece um lance, senão você deixa a coisa sair, né? Tem clientes hoje, por exemplo, o que ele faz? Ele tem um carro, por exemplo, sei lá, 2020, né? Carro aí com 3 anos para 4 anos de uso. E ele sabe que ele quer trocar por um zero. Ele não compra o crédito, por exemplo, eu tenho um carro de 80 mil, eu quero um carro de 150 mil. Ele não precisa comprar um crédito de 150 mil. Ele compra um crédito de 70, né? Paga num prazo menor, um prazo menor vai possibilitar que ele entre num grupo em andamento, onde muitos consorciados já saíram por sorteio ou por lance, ele vai concorrer com menos pessoas. Né? A maioria já tirou. Não precisa dar lance, a hora que ele sair por sorteio, ele pega o carro que ele já tem de 80, junta com o crédito de 70 e compra um carro novo, ele dá upgrade no carro dele, pagando por um crédito menor. Economizando até a própria taxa de administração, quer dizer, o que eu estou falando é contra o meu patrimônio. Mas é a forma como nós orientamos o cliente.
Né? Porque às vezes ele não consegue pagar o plano de 150 mil, mas o de 70 ele paga com mais tranquilidade. Ok. Entendeu? Ok. E num prazinho menor. Sim. Né? Pô, que legal. E eu vejo assim como visão econômica, né? O consórcio ele não é inflacionário, né? Ele não vai... você imagina se você é o fabricante. Eu sou um fabricante e quando eu abro a minha fábrica dia 1º, eu sei que 25%, 30% da minha produção já está vendida. É o que acontece hoje com o automóvel. Hoje, de 25% a 28% dos veículos vendidos, né, eles são entregues por consórcio. Né? No caso de motocicletas, esse número chega a 60%. Caramba. Então, você imagina você produzir algo sabendo que 60% já está vendido. Praticamente vendido. Então, não há plano ou alguma coisa que possa acontecer que venha prejudicar esse número. Você tem sempre aquele colchãozinho de segurança para trabalhar. É um bom negócio, com certeza. Você, como economista, claro que você vai indicar. É bom negócio para todo mundo. Eu sou economista. Eu também fiz muito consórcio a vida inteira. A nossa empresa faz consórcio com outras empresas, porque nós não podemos comprar consórcio na nossa própria empresa. Então, quando eu vou renovar a frota da locadora, por exemplo, a gente compra de outra empresa. E paga normal. A gente tem um acordo de cavalheiros, né? Pô, que legal. E a empresa compra comigo, eu compro com ela. Então, Ok. é meio que uma troca de gentilezas. É um giro, troca de gentileza. É. Pô, que legal. Du, o consórcio tem importância na economia nacional? Você acha? Olha, quando a gente diz que 10 milhões de pessoas pagam parcelas hoje, né? 10 milhões. 10 milhões. Se a gente considerar uma população economicamente ativa no Brasil, na faixa de 100 a 110 milhões, uma dessas economicamente ativas, nem todas ainda estão com o cacife para pagar uma parcela, né? Não estão ainda no mercado de consumo, vamos dizer assim. Ok. Ou seja, nós temos aí mais de 10%, 15% das pessoas que já identificaram o consórcio como uma forma de compra deles. Tá certo? O que no passado atendia só aquela pessoa que não tinha acesso ao produto, então a forma dele ter acesso era o consórcio, porque era uma parcela menor. Hoje você tem grandes pessoas que têm um bom ganho, mas que fazem o consórcio por opção. Verdade. Porque a hora que ele for contemplado, ele vai tirar o bem, ele pagou só a taxa de administração, não pagou juros, entendeu? Vai dar upgrade no bem, vai comprar um produto, um automóvel para o filho, para a esposa, vai melhorar o imóvel dele, vai reformar o imóvel que ele tem, vai trocar, vai comprar o imóvel para lazer, ou na praia, ou no campo, vai comprar um jet, né? Vai comprar um barco, um jet, ou seja, tem... ele é tão versátil, né? É como se, na verdade, funciona assim, né? Eu contemplado, eu tô com o bolso cheio de dinheiro. Verdade. Vou resolver o que eu vou comprar. Você está com a carta de crédito na mão. Vou resolver o que eu vou comprar. Exatamente. Entendeu? É um dinheiro. É uma moeda. Pá. Chega lá, você compra o que você quiser. Edu, por que o consórcio vende nos juros altos e também no baixo? Pô, né? Eu diria o seguinte, tá? Nos juros baixos, você não tem o porquê depositar como investimento, tá? A poupança não rende. Né? Tá. E eu pagando o consórcio, no momento em que os juros vão ter uma pequena alteração, isso vai acontecer, você está com o seu poder de compra garantido. Olha, se der um up aqui, o meu dinheiro vai acompanhar. Porque tudo que eu paguei é valorizado imediatamente. Tá? O grande boom de consórcio foi a gente vai falar aqui, tem gente que não tinha nascido naquela época, né? Mas foi 86, 87, que foi o... Tá bom, velho. Eu estava vivo e trabalhando. Né? Em 86 foi o grande boom de consórcio. Né? Verdade. As vendas, assim, explodiram. Por quê? Porque a indústria não tinha como suprir o mercado, né? Juros altos. Juros muito... Não, os juros até tava baixo. O juro baixou. Naquela época o preço foi congelado, mas não tinha o produto. Verdade, não tinha como entregar. Custa mais barato, tá aqui, mas não tem como. Então, como é que eu faço? Eu tô com dinheiro aqui, o que eu faço? Eu vou pagando um consórcio, o mercado vai normalizar em algum momento, e a hora que ele normalizar, eu saio daqui e compro. Verdade. Entendeu? Verdade. Em questão de juros altos, é porque ele mantém o seu poder de compra. Quer dizer, tudo aquilo que eu estou pagando aqui, ele vai ser atualizado, né? Com base no índice de correção que foi escolhido na compra, né? Torna a repetir, INCC para imóveis ou IPCA para os demais bens, né? Automóveis ou viagens, etc. Né? Pô, Edu, gente, vou dizer uma coisa, foi uma aula hoje de consórcio, né? Uma aula de economia, uma aula de consórcio. Edu, passou tão rápido que a gente comentou tudo. Você queria acrescentar alguma coisa a mais para as pessoas que estão assistindo a gente agora nesse exato momento?
consórcio em pauta Unifis. Queria que você acrescentasse alguma coisa para as pessoas que ainda não compraram o seu consórcio. E de repente ainda está naquela duvidinha, sabe? Sim. Pô, meu dinheirinho está guardado, será que... Qual é a dica que você dá como economista, eu vou te como falar. sócio-presidente do consórcio Eu vou Unifis? te falar, há um tempinho atrás aí, uma senhora que ela foi com o filho dela lá na empresa. Né? E por que ela foi até lá? Porque ela tinha acabado de comprar uma cota, então ela queria saber como que funcionava o lance, como é que era o sorteio, como é que era o grupo direitinho, porque o filho, quando comprou meio no impulso, não sabia bem. Então ela queria que a gente orientasse ele e explicasse para ele direitinho como é que as coisas funcionavam. Eu saí traçando para ela como funcionava, como não funcionava. Ele ia casar, ele pensou, eu queria dar um lance, talvez retirar o apartamento agora e tal. Mas ele não tinha o dinheiro ainda, não tinha a poupança formada para fazer o lance, né? E ele pensou até em desistir. Eu falei, pensa direitinho. Se você desistir, qual a sua outra opção? Né? Eu falei, você consegue pagar uma parcela do financiamento? Ah, não, é proibitivo, eu não tenho alcance para isso. Então, eu falei, do consórcio você consegue. O que você faz no primeiro momento? Procura um imóvel de aluguel, um aluguel um pouco mais pé no chão. Ok. Né? Não vai gastar tudo aquilo que você tem, que seria para a compra de um imóvel, e transformar aquilo no aluguel. Porque o aluguel é acender charuto com nota de 100. Né? Meu pai falava isso. Queimou, volta mais. Não volta mais. Pô, meu pai falava justamente isso. Eu falei, então, olha, o financiamento você não consegue, tá? A partir do momento que você paga uma cota de consórcio, mesmo que seja... E hoje tem o plano da meia parcela, que é melhor ainda. Você pode pagar meia parcela até a contemplação, depois essa conta é refeita. Legal. Quando você é contemplado. Então você consegue pagar um aluguel um pouco mais simples, né? E já ir pagando uma cota de consórcio em paralelo a isso. Pô, legal. Então vai trazer para você uma possibilidade de compra real. Né? Eu conheço pessoas, infelizmente, né, que optaram pelo aluguel há, sei lá, 20, 30 anos atrás, estão pagando aluguel até hoje. Exatamente. Né? Eu conheço vários. Porque aí o que acontece? Bom, eu tenho, sei lá, 2 mil de reserva aqui, ele vai e pega um imóvel para alugar de 2 mil. O certo seria ele procurar um imóvel de R$800, R$1.000, R$1.200 e 800 ele guardar para fazer a compra do consórcio. Exatamente. Se for na meia parcela, ele pega um crédito até maior. Ele consegue pagar, né? Pô, isso é legal, meia parcela, melhor. Hein? Olha, isso aí foi uma grande sacada, né? Porque possibilita aquelas pessoas que têm que fazer uma poupança até para o lance, né? Ou até pagar um aluguel em paralelo. Okay. Ele consegue comprar a cota e o dia que ele for sorteado, ele está com o imóvel resolvido. A vida dele está resolvida. Tem a diferença, né? Claro, daquelas Nós vamos transformar a vida dele. Exatamente. Transformando. Que é o nosso propósito. Né? Transformando e impulsionando o negócio. Pô, eu vou dizer uma coisa para você, Eduardo. O meu irmão era um cabeça oca, aquele negócio de consórcio. A partir do momento que eu sentei com ele, falei uma vez com ele, com a minha cunhada, eu falei, Josi, para de querer financiamento, essas coisas. Compra uma carta de consórcio, pega um consórcio, carta de consórcio, compra um consórcio e tal. Foi contemplada, depois de 6 meses, comprou um apartamento, presta atenção. Hoje ela tem 5, 6 imóveis, através do quê? Consórcio. Consórcio. Até na praia, ali onde vai, tem um investimentinho, ela já vai lá, ela já mesmo fala, e vai lá e faz. E faz. Ele fala, o que eu vou... Porque o que acontece às vezes, né? O consorciado paga uma parcela, a hora que ele chega no final, se ele não fizer uma outra parcela, que é aquilo que eu falei, é aquele dinheiro carimbado que você já acostumou, já está saindo do seu orçamento naturalmente. Eu né? sou assim. Se você não faz isso, acaba entrando no seu orçamento, você vai gastar aquilo sem saber fácil, o quê. Fácil. Né? De repente foi tudo embora. O que você esperou, você fala, pô, mas entendeu? É isso. Mas não, tem que sempre investir, sempre contabilizando. Pô, Edu, que legal, isso, cara. O que eu diria para o cliente de consórcio, né, para ele não ter pressa. Né? Faça a compra, faça a compra com paciência, acompanhe a administradora, claro. Observe sorteio, hoje está muito mais fácil. Frequenta lance, né? Os planos hoje tem até duas modalidades de lance, né? Você pode dar o lance vencedor, o lance maior, vamos dizer assim, que tá ali, tá? Ninguém tá dando. E você tem também a categoria do lance fixo. Lance fixo todos participam. No nosso caso, lá na empresa, nós temos grupos que o lance fixo é de 30%. Legal. Então as pessoas oferecem 30%. Dentre aqueles que ofereceram, vai ser sorteado um que vai poder cobrir. Ok. Né? Mas você tem, então, 2 chances quase que imediatas. Você tem o sorteio, tá? Você tem o lance fixo, que são lances geralmente menores, né? E aí depois o maior lance, né? Que legal. Então, você tem 3 oportunidades de estar se programando, entendeu? É bom. Tá gostando, não tá? Do nosso papo. Pena que o nosso papo está chegando ao final. Olha, eu tive a honra de aí apresentar para vocês
grande amigo meu de anos também. Eduardo Figueiredo Augusto, bacharel em Ciências Contábeis, Marketing, mais de 50 anos de experiência em consórcio, sócio-diretor do Consórcio Nacional de FISA, que há quase 30 anos de mercado vem transformando vidas, impulsionando negócios mesmo. Parabéns, viu, Du? Parabéns. E a nossa empresa, viu, Oswaldo, a Unifisa, ela sempre teve essa visão. Tá? Eu sei que o Thiago esteve aqui outro dia, ele deve ter comentado com você que a nossa empresa era pequenininha e o primeiro site disponível na internet para consórcio foi o da Unifisa. Foi isso mesmo. Ele deve ter comentado com você. Comentou. Eu diria para você assim, nós sempre tivemos essa visão de tecnologia. Então nós estamos com o nosso pessoal, né, e a nossa área de tecnologia sempre pronta e sempre estudando um novo formato para atender melhor o cliente, para facilitar o contato do cliente, facilitar, desburocratizar os atendimentos, entendeu? Então sempre essa é uma visão da nossa empresa e é uma visão que a gente faz assim com muita clareza, entendeu? Na certeza de que vamos atender o cliente da melhor forma possível. Existe hoje aquele cliente que ele prefere ser atendido de uma forma... Ok. O tradicional. O digital. Não, tem o cliente que prefere o digital, tá? Mas a empresa hoje ela está preparada para atender o digital, tá? Mas atender pessoalmente e de forma humanizada, né? Legal aquele cliente que tiver qualquer tipo de necessidade diferenciada. Ou seja, nós vamos fritar o peixe e olhar o gato. É isso daí. Entendeu? É isso daí. Atender o cliente da forma... atender o cliente da forma que ele quer ser atendido. Né? Não adianta eu criar uma plataforma de TI, uma plataforma de tecnologia, se o cliente não está querendo aquilo. É isso aí. Ele quer o tete a tete mesmo. De repente a linguagem dele não é aquela, ele não está entendendo aquilo. Nós vamos ter os dois formatos para atendê-lo sempre da melhor forma. Me diga uma coisa, Eduardo, última pergunta antes da gente terminar essa nossa matéria bacana aqui. O que vem de novidade em 2024 com o Consórcio Unifisa? Você pode dar uma dica aí? Nós estamos com o consórcio do carro elétrico agora, né? Fazendo carro elétrico. E nós estamos preparando uma plataforma de atendimento para o consorciado contemplado. Vai tudo acontecer, vai ter uma esteira de tecnologia que vai resolver tudo isso aí por ele. Tá? E melhorando cada vez mais os nossos aplicativos, tanto para o vendedor quanto para o consorciado utilizar. Ele vai ter o consórcio na palma da mão dele através do celular. Tá ótimo. Tá aí. Seu Eduardo, meu grande amigo. Obrigado, Du. Sucesso para você. Eu agradeço a oportunidade aí. Bom final de ano, boas festas, ano novo para a família, para tudo mais. Para nós FI, cada vez mais forte. FI na cabeça. Tem novidade legal também, tem um refúgio bacana que depois eu até falo para vocês aí. Du, brigadão, obrigado pela presença sua aqui. Diretamente dos estúdios aqui da Pox Studios, aqui no Parque Cidade, coladinho aqui o Shopping Morumbi, nas Nações Unidas. A gente está aqui terminando o nosso programa de hoje. Tá aí, consórcio em pauta Unifisa. Começou pequenininho, mas já estamos grandão. E ano que vem a gente vem com muito mais novidades para vocês. Fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Du, obrigado galera. Obrigado, Borel. Aí, pessoal. Obrigado, Ale. Obrigado a todo mundo. Obrigado, Savian, toda a diretoria, teus filhos. Um abraço. Aliás, todos trabalham no grupo hoje, né? Isso, tem o Léo e o Caio que estão na parte de atendimento, tecnologia, né? Novas etapas lá. E também tem outro que atua na nossa corretora de seguros. A gente tem uma corretora de seguros também. Ah, é? Tem uma novidade para o ano que vem, se Deus quiser. Tem muita coisa para acontecer aí. Tá bom, Du? Tá bom. Obrigado, fica com Deus. Abração aí. Obrigado, valeu. Sou o Oswaldão, você já sabe, quando a gente entra no ar, a gente sempre vai trazer bons negócios para vocês. Consórcio em pauta, Grupo Unifisa. Um abraço a todos.